Olá, meus amigos, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui no canal RMP. Cadê meus óculos? Achei. Live hoje depois de um jogo da seleção, né? Finalmente a seleção classificou-se para a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos. Vitória de 1-0 sobre o Paraguai, mas, novamente, uma atuação decepcionante. Temos hoje em dia um técnico de primeira, que é o Carlo Ancelotti, mas o futebol continua a ser de segunda, né? Vamos falar sobre o jogo da seleção. A live não será o tempo todo sobre o jogo da seleção, porque eu sei que a maioria daqui está muito mais interessada nos assuntos do Flamengo do que da live do jogo da seleção. E vamos falar, então, do Flamengo. Vamos falar do Arrascaeta, por exemplo, que fez um golaço no jogo contra o Uruguai. Vamos falar do Varela, que entrou. Vamos falar até do Carrascal, que substituiu meu Deus do céu, o James Rodrigues, entrou no lugar do James Rodrigues na Colômbia. Eu vi só o finalzinho do jogo, ele não apareceu muito, mas enfim, muitos assuntos aqui para a gente conversar. A seleção é apenas o pano de fundo para essa história, mas nós teremos muitas coisas a conversar. Estamos começando agora, eu sei que é tarde, são quase meia-noite, né? Faltam 4 minutos para meia-noite, mas eu queria pedir a vocês aquela colaboração de sempre. Compartilhe a live aí com seus amigos rubro-negros, seus amigos que gostam de futebol, seus amigos que querem falar sobre a seleção de hoje. Avisa para a galera toda que eu já estou no ar e já vou começar a conversar com vocês já, depois que rodar, como de hábito, o vídeo de abertura do canal, seguido pelo vídeo da Absoluta Propaganda, parceira do canal RMP. Não sai daí, não. Vai chamando a galera. Valeu? Já volto. Uau! Vamos então agora ao vídeo da Absoluta Propaganda, parceira do canal já há um bom tempo. Você conhece, você confia. Absoluta Propaganda, para tudo que você quiser fazer no seu site, nos seus logotipos, em tudo que você possa criar em termos de seus produtos. A Absoluta Propaganda é especializada na criação de sites, logotipos, campanhas em redes sociais, Google Ads e tudo para o seu canal no YouTube. Há 27 anos atua em todo o Brasil e no exterior. Se a sua empresa quer um site que realmente faça a diferença, se posicionar bem no Google e entrar forte nas redes sociais, entre em contato e solicite um orçamento. Os meios de contato estão na descrição do vídeo. Vamos surpreender você! Orçamentos especiais para os inscritos do canal. Ah, já se inscreveu no canal RMP e deixou seu like? É rápido e grátis. É isso aí, galera. Vamos então começar agora a live para valer. E como de hábito, eu vou começar a conversar com vocês aqui. Quero ver quais são os assuntos que vocês estão mais ansiosos para falar. O Wendel Carvalho, por exemplo, no primeiro superchat, diz assim: boa noite, RMP. O Pombo tá pior que o Xereca. E o Alisson com os pés é pior que o Rossi. Não lança, não dribla e não passa segurança. Olha, concordo muito com você. Concordo com as duas opiniões. O Richarlison, eu só espero que o Ancelotti não transforme o Richarlison no que foi o Gabriel Jesus para o Tite nas 2 Copas. É o que eu espero, porque realmente o Richarlison está numa forma péssima. O Richarlison era um jogador razoável quando ele estava na ponta dos cascos. Na última Copa, por exemplo, ele chegou a fazer gols bonitos, ele estava no topo. De lá para cá, ele mesmo confessou que ele teve problemas de cabeça, de se sentir mal, ansiedade, pouco de depressão. Tá? Então não está bem. O Ancelotti está convocando um Richarlison que jogou com ele na Inglaterra. Esse Richarlison não existe mais. Entendeu? O Ancelotti, eu espero realmente que esses 2 jogos tenham começado, claro que ainda é muito pouco, só 2 jogos, mas já precisa dar algum tipo de sensação ao Ancelotti. Por exemplo,
o que o Richarlison não jogou no primeiro tempo, eu já não botaria em campo no segundo. Porque, não justifica. Mas ele voltou com o Richarlison no segundo tempo, não no início, não no intervalo, né? No final, mais para o final do segundo tempo, e voltou também com o Gerson, que voltou a também não desempenhar bem. Acho que o Ancelotti precisa começar a ficar atento a esse tipo de coisa e começar a buscar peças que funcionem dentro do esquema dele, do sistema dele, né? Do esquema ou do sistema. Sobre o Alisson, é claro que ele é muito pior do que o Rossi com os pés, mas o Rossi é argentino, né? Então não adianta. É melhor procurar um outro goleiro brasileiro que tenha uma boa saída de bola com os pés. O Alisson, eu estou contigo, Wendel, ele não passa segurança nenhuma. A sensação que tem é que ele está com aquela bola ali com uma batata quente nos pés, né? Então eu espero realmente que isso aí também seja levado em consideração. Por falar em insistência do Ancelotti, eu queria lembrar uma coisa aqui para vocês. Gente, e o prestígio do Wesley com o Ancelotti deve ser próximo de zero, né? Porque no primeiro jogo, ele simplesmente tirou o Wesley até do banco. Ele está com 25 jogadores, ele só pode botar 23. Então, das duas listas, ele teria que tirar 2 jogadores. Na primeira, tinha a facilidade do Rafinha suspenso. Então, o Rafinha simplesmente não entrou, não ficou no banco no primeiro jogo, porque não poderia. O jogador escolhido para fazer o par dos excluídos foi o Wesley. Aí hoje não, hoje o Wesley estava no banco. Os que saíram foram o Andrés Pereira e o lateral, aquele, como é o nome dele, meu Deus? Agora me fugiu o nome dele. Um lateral esquerdo, se não me engano, que joga no exterior e que foi de Carlos qualquer coisa. Vocês daqui a pouco vão me ajudar. Mas o pior não foi isso. Chegou um determinado momento do jogo, mais para o final do jogo, o Ancelotti resolveu tirar o Alexandro. O Wanderson. Alexandro é o lateral esquerdo, é o do Flamengo. Resolveu tirar o Wanderson. E aí quem ele botou? O Danilo. O Danilo do Flamengo, que nem no Flamengo mais joga de lateral. Ora, aquilo ali me passou uma coisa assim de desprestígio do Wesley muito grande. Muito grande. Vou até aproveitar para mostrar uma coisa aqui que eu acho que o Flamengo precisa ficar muito atento. Muito atento. Está surgindo aqui a notícia de que o Manchester City, vou botar aqui, é uma notinha que o paparazzo rubro-negro está dando sobre o interesse, novamente, do City com o Wesley. Diz aqui a notícia do paparazzo. O Manchester City está perto de fazer uma oferta oficial de 35 milhões de euros, cerca de 223 milhões, para contratar o lateral direito do Wesley do Flamengo. A diretoria rubro-negro está pedindo 45 milhões, cerca de 286 milhões, e pretende negociar o jogador apenas após o Mundial de Clubes. Eu acho um erro. Primeiro que eu acho que 35 milhões pelo Wesley está super bem pago. Super bem pago. Esticar a corda para 45, você está levando um risco desnecessário do City dizer, não, então vou buscar outro lateral. Outra coisa, o Wesley, se for por mérito, vai ser banco no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo dos Clubes. Então, o Flamengo pode, em vez de insistir nos 45, ele pode acabar perdendo essa proposta de 35. É aquela coisa que o olho cresce e você acaba perdendo. 35 milhões de euros pelo Wesley, vou repetir, está super bem pago. Na época que ele estava jogando bem, aí foi convocado pela seleção, depois da seleção não jogou mais nada. Mas, enfim, chegou à seleção, tá? Eu acho que faria todo sentido o Flamengo pedir 45 milhões de euros pelo Wesley. Mas hoje em dia, com Wesley em baixa, com Wesley sem prestígio com o Ancelotti na seleção, nesses 2 primeiros jogos, o Ancelotti mal se preocupou com ele. E muito possivelmente, como reserva na Copa do Mundo dos Clubes, eu acho que o Flamengo devia agilizar essa negociação por 35 milhões de euros, fechar e está tudo bem. Não custa lembrar que nós estamos falando, muito possivelmente, de uma venda do Gerson por 25 milhões de euros. Claro, muita gente vai lembrar, mas o Gerson tem 28 anos,
O Wesley tem 21, 22. Deixa eu ver exatamente quantos anos tem o Wesley aqui. De cabeça, eu não sei. Wesley Flamengo. Aqui. 21 anos. 21 anos, claro. Nós estamos falando de um jogador que tem toda a carreira pela frente contra um que já é quase veterano, né? Mas, se você for olhar o futebol, a diferença é gigantesca, né? Então, eu, sinceramente, acho que se você aceita vender o Gerson por 25 milhões de euros, você precisa aceitar vender o Wesley por 35 milhões de euros também. Se esticar demais essa corda, periga arrebentar e o Flamengo ficar com o Wesley transformado num mico. Aliás, a situação do Gerson está me preocupando cada vez mais. E não é porque ele vai sair ou ele vai ficar. É porque todas as notícias que temos a respeito do Zenit são passadas pelo pai do Gerson. Mais ou menos sempre para os mesmos youtubers que cobrem Flamengo e que, claro, tem o Marcão como uma das fontes. Só que o Marcão, na minha opinião, está usando todo mundo. O Zenit, até hoje, não fez nenhuma proposta para o Flamengo. As reuniões aqui são do pai do Marcão, provavelmente assessorado por um outro agente que tenha mais conhecimento de finanças do que ele próprio, e os caras os empresários brasileiros que estão negociando com o Zenit. Então, eu estou com medo do Flamengo chegar numa situação complicadíssima. Sabe qual é? O Flamengo diz, olha, só vendo por 25 milhões de euros à vista. Aí o Zenit diz assim, não, 25 milhões de euros à vista eu não pago. Eu pago em 3 parcelas, uma por ano. Aí o Flamengo diz, não, eu não vendo. Aliás, o Flamengo tem que dizer, eu não vendo, senão ele se desmoraliza. Aí o que acontece? O Gerson vai ficar pé da vida, porque as informações que vêm lá de São Paulo, da turma que está cobrindo a seleção brasileira, é que o Gerson já teria, inclusive, confidenciado a amigos da seleção, a jogadores mais próximos dele da seleção, que ele decidiu ir para o Zenit, que ele está convencido de que ir para o Zenit é o melhor para ele. Mas aí imagina, não, o Zenit não tem esse dinheiro para pagar 25 milhões de euros. Ou então o Zenit não tem como botar esse dinheiro no Brasil, porque a Rússia, hoje em dia, é um pária masculino, internacional. Ela não tem condições de fazer grandes transações de grana sem passar pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos bloqueou toda e qualquer negociação financeira da Rússia. Então, olha a situação que se pode criar no final da história. Olha o que o atleta Marcão, como diz o BAP, criou. O Gerson pode não ir para o Zenit e vai ficar puto no Flamengo. E a torcida puta da vida com ele. Olha o tamanho da cagada. Eu já estou torcendo, sinceramente, para que o Zenit bote esses 25 milhões de euros aqui. Mas eu duvido que ele bote. Eu torço para que ele bote, mas eu não acredito que ele bote. E aí, olha, deu-se a cagada. Imagina, aí o pai dele vai ficar enchendo o saco a cada 2 meses. Ah, ele podia estar ganhando triplo lá na Rússia. Mas, porra, o Zenit não pagou. E ele agora tem um contrato em vigor que teve um aumento, vou repetir, de 700 mil reais. Gerson ganhava 900 mil reais e foi aumentado para 1.600. E mesmo assim, o atleta Marcão não ficou satisfeito. Ele queria 2 e qualquer coisa. O Flamengo disse, não, eu vou até 1.600.000. Porra, 1.600.000 por mês, gente, é dinheiro pra cacete. Ah, mas a Rússia paga, parece que a Rússia paga 3 e qualquer coisa, quase que o dobro. Ou o dobro, quase o triplo. Enfim, paga uma fortuna incalculável. Mas para isso tem que pagar ao Flamengo, gente. O Flamengo tem um atleta com um contrato agora por mais 3 anos. 3 ou 5, já nem sei mais, mas no mínimo 3. E fez um preço. Aliás, um precinho camarada diante do que poderia querer pelo Gerson. O precinho foi meio que acordado entre
Marcão e os dirigentes do Flamengo, porque o Marcão dizia que com 25 milhões de euros o Zenit vinha aqui e comprava. E se não comprar? E se não pagar? Olha o tamanho da cagada. Bom, vamos começar a conversar com todo mundo aqui. Adriano Flajapão, assim, que bom que você agora é só nosso, Renato. Somente aqui é o melhor. Aqui ninguém me tira. Olha aqui, Rubens da Silva Rocha. Boa noite, RMP. O Gerson está certo em querer ganhar mais e se prevenir financeiramente, desde que o Flamengo receba o que ele quer pelo jogador. Porque o Flamengo tem um jogador sob contrato. Edmilson Gomes. Boa noite, RMP. Responda na lata, o Baldo Fijol ou o Rossi? O Baldo Fijol. Não tem nem discussão. Pergunta na Argentina, que você vai ver que a discussão também lá não existe. O Baldo Fijol é um dos maiores goleiros argentinos de todos os tempos. Rubens, quantos jogadores passam necessidade financeira após parar de jogar de futebol? Milhares, sim. Mas o dinheiro que o Gerson já tem, só se ele começar a queimar dinheiro. Hoje vou queimar 1 milhão, porque ele já tem dinheiro para 2 gerações, pelo menos. Haroldo Monteiro, RMP, boa noite. Espero um jogo aberto no segundo tempo. Haroldo escreveu ainda durante o jogo. Nada disso aconteceu, Haroldo. Mas o Haroldo tem toda a razão. O Arrasca fez um golaço. Eu tenho até aqui a imagem do gol do Arrasca. Se vocês forem no meu perfil no X, no Twitter, vocês vão ver que eu separei lá, tá lá. Mas eu não posso botar aqui, porque se eu botar aqui, eu levo um strike dos direitos da Conmebol, que é a dona das imagens, e eu não paguei pelas imagens. Mas foi um golaço do Arrasca. Do meio da rua, de longe, gente, um chutaço sensacional. Gostaria de ver o Arrasca chutar dessa distância também pelo Flamengo. No Flamengo, o Arrasca, na maioria das vezes, ele prefere vir costurando. De onde ele chutou, adoraria vê-lo ele começar a chutar assim no Flamengo. Belo gol, foi o segundo gol do Uruguai. Juan Machado, quem jogou mais, Paulo Roberto Falcão ou Gerson Canhota de Ouro? Cara, essa é uma disputa de titãs, como eu digo. Mas eu acho que o Gerson, embora o Falcão tenha sido um jogador excepcional, mas eu acho que o Gerson definiu mais do que ele. Se o Brasil de 82 tivesse sido campeão, eu diria quase que é um empate técnico. Talvez até com um pouco de vantagem para o Falcão, já que o Falcão jogou no exterior e conseguiu ser campeão italiano pelo Roma, que é um time badalado e tudo, mas não é um gigante da coisa. Mas o Gerson foi campeão do mundo como protagonista. Protagonista fazendo, inclusive, gol na final. Então, eu vou ficar com o Gerson. Mas eram 2 jogadores excepcionais. Antônio Carlos Amit, boa noite. Uruguai 2, Venezuela. Segundo gol do herói Georgiano de Arrascaeta. Ajudou o Brasil. O que eu acho legal é o seguinte, cara. No jogo anterior, que me parece que o Arrascaeta jogou mal, não vi o jogo, mas deve ter jogado, as críticas a ele na imprensa uruguaia foram muito pesadas. Chamaram ele de tartaruga, disseram que ele estava acabado, que devia sair da seleção. Bateram muito no Arrasca depois do jogo anterior, do primeiro jogo dessa data FIFA. E aí, no segundo, ele vai fazer esse golaço sensacional. Muito bom. E é bom porque ele vai voltar com moral para o Flamengo. Ele vai voltar... Se o Uruguai tivesse perdido... Deixa eu ver qual foi o outro resultado do Uruguai na... Ele hoje ganhou de 2-0, mas eu quero me lembrar a passagem, a rodada anterior, só um minutinho. Hoje meteu 2-0 na Venezuela, vamos comentar também que a Venezuela é uma bosta. E no jogo passado, o que ele foi muito criticado, eles perderam do Paraguai, e esse Paraguai que perdeu para o Brasil, perderam do Paraguai por 2-0. Então, se por acaso tropeçasse hoje contra a Venezuela, o Arrasca ia vir meio com farol baixo, né? Foi legal ter ganhado hoje, classificado, o Uruguai está classificado também, e com esse golaço dele, muito bom. Dudu Campos, volta a Paquetá, esse Matheus Cunha é muito fraco. Cara, o Matheus Cunha, para mim, hoje foi um dos melhores do time, com toda sinceridade. E outra coisa, o Matheus Cunha não joga na posição do Paquetá, né? O Matheus Cunha é atacante.
Ele jogou um pouco mais por trás do Vini Júnior, mas ele é atacante. O Paquetá é meio campo. O Paquetá, originalmente, era segundo volante. Na base do Flamengo, ele era camisa 10. Mas quando ele se firma no Flamengo, ele jogava como segundo volante, que é a posição que ele joga lá no time dele na Inglaterra. Então, mas Paquetá, cara, Paquetá está naquele problemaço. O ruim, o mais grave que eu acho da história toda do Paquetá é que não decide, cara. Todo mundo dizia, o julgamento já acabou. Aí todo mundo dizia que o anúncio ia ser feito assim que terminasse a temporada europeia. A temporada europeia terminou. E agora falam em mais 60 dias. Isso é uma tortura, cara. Ninguém merece isso. Gol do Vini Júnior, é isso mesmo, gol do Vini Júnior. Vilmar Bardini diz assim, boa noite, Renato. Já estou preocupado com o Lance ter divulgado uma matéria onde a inteligência artificial que o Flamengo será desclassificado na chave de grupo. O Palmeiras irá ter as quartas de final. Não, vocês vão atrás de inteligência artificial em futebol, gente? Para. Haroldo Monteiro, afinal, o dinheiro do Gerson foi depositado? Não. Amarildo Moraes, vendo as principais seleções europeias e a Argentina e o Brasil precisam melhorar muito para disputar de igual para igual. Também acho. Amarildo Moraes, o Wesley nem um minuto em campo. Está bem descansado para o Super Mundial. Está mesmo, está inteiraço. Campo Silvestre me mandou um superchat, mas não escreveu, valeu. Aqui o Rafael diz, enquanto todos os times estão 100% focados no Mundial, no Fla só se fala do mercenário Gerson, que já entregou o Mundial e quer estragar outro. Vaza! De fato, foi o Gerson quem fez a lambança, que acabou provocando, fez o pênalti e foi expulso contra o Al Hilal, se eu não me engano, né? E o Flamengo foi eliminado no primeiro jogo, não foi nem a final, na última vez que participou. Miguel Costa, boa noite, RMP. O Júlio Miguel Neto noticiou que o Flamengo não vai abrir mão do pagamento de 40 milhões cedido ao Gerson por direitos de imagem. Está mais do que certo, né? Se ele paga por um contrato de 3 ou 5 anos e paga adiante o direito de imagem e o cara vai embora, claro que tem que cobrar. Fale da final de Rolanga, que jogo, pô. Um dos maiores jogos de tênis que eu vi até hoje, né? Sem dúvida nenhuma. Eu só coloco abaixo da final entre Djokovic e Nadal no Australia Open 2012, que durou quase 6 horas, 5 horas e 56 minutos, se eu não me engano. Também num nível absurdo. E daquele jogo, 2019, o Wimbledon, que o Novak Djokovic salvou match point e ganhou do Federer, né? Também um jogo longuíssimo. E mais ainda, também o primeiro título do Nadal em Wimbledon é uma partida que por muita gente é considerada a maior partida de tênis de todos os tempos. Mas essa está nesse patamar aí, está entre as 5 primeiras. Israel Vitorino, por que será que os jogadores voltam tão ruins para o Flamengo? A Arrasca sempre volta mal. Vejo tantos seus vídeos que minha namorada virou sua fã. O nome dela é Bruna. Ó, Israel. Bruna, um beijo para você. Cara, eu espero que dessa vez não voltem mal, né? Porque se voltarem mal, todos os que foram para a seleção, são 5. Mais o Arrascaeta e o Varela, Deus me livre. Clériston Ribeiro, RMP, boa noite. Qual foi o motivo que o zagueiro Alex não jogou no time principal do Fla? O homem é bom. Pois é, cara, ninguém sabe. Ele é da geração do Vini Júnior. Tem até uma história legal, que no dia que o Vini Júnior enfrentou-o pela primeira vez no Campeonato Espanhol, esse rapaz joga onde? Agora, deixa eu ver só aqui, tirar uma dúvida aqui. É no Lille que eu acho que ele joga. Alessandro, zagueiro. Zagueiro brasileiro. Alessandro Ribeiro, zagueiro do Lille, exatamente. E aí o Real Madrid foi enfrentar o Lille numa competição europeia, e o Vini, quando o viu no túnel de entrada, foi todo correndo lá, pô, meu irmão, que bom te ver aqui, tá? Mas ele comeu muito pão que o diabo amassou, foi para time de segunda divisão em Portugal, tá? E aqui no Flamengo nunca chamou atenção,
Isso às vezes acontece, gente. Às vezes o jogador só vai despontar, o futebol dele só vai desabrochar mais tarde. E é o caso desse garoto, desse zagueiro. Leonardo Guedes, a proposta do Zenit por Gerson em 24 previa bônus ao Fla por meta. Uma delas, ir à Champions. A primeira missão do Gerson, parar a guerra, só isso. É inacreditável, né? O cara ter como meta isso, né? Quando simplesmente a Rússia está proibida de disputar qualquer competição internacional. Aí o cara vai lá e bota, se o Gerson jogar a Champions, ou seja, o Gerson não vai jogar a Champions e simplesmente não vão pagar porcaria nenhuma para ele, né? Ô, Rodrigo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu entendo que vocês queiram imediatamente, mas eu não sou Jaspion. Não é o jogo cor. E outra coisa, eu dou sempre um tempinho a mais, porque às vezes o jogo pode ter uma prorrogação maior, pode ter uma interrupção. Então, o jogo acabou mais ou menos 11h45. Eu botei 11h55, 10 minutos, gente, pelo amor de Deus. Marcelo Mansur, Renato, quais as nossas reais chances nesse Mundial? Podemos surpreender? Eu acho que podemos, na melhor das hipóteses, fazer um bom papel. Por exemplo, o que é um bom papel? Ganhar os 2 jogos, do Esperance e do time americano, que é o time onde está o Igor Jesus, e empatar com o Chelsea. Se fizer isso, já é um papel legal. Aí vamos ver quem é que vem lá do outro lado. Pode ser o Bayern. Se for o Bayern, é difícil classificar contra o Bayern. Mas o que eu acho que o Flamengo não pode fazer, primeiro é, por exemplo, perder para nenhum desses 2 nanicos da chave de grupos. E segundo, é tomar uma goleada humilhante. Isso que não pode acontecer. Agora, não acredito que o Flamengo, sinceramente, acho até difícil que o Flamengo chegue às quartas. Se ele classificar às oitavas, eu já acho lucro, entendeu? Sinceramente, não acredito em ir muito longe. Quem está no melhor grupo é o Palmeiras, né? O Palmeiras pegou um grupo bem tetinha. Vamos ver quem é que ele pega depois no cruzamento com os grandes. O Starvos aqui, sem De La Cruz no Mundial contra o Chelsea, vai ser dureza, hein? Olha, vai ter o Jorginho, né? E outra coisa, o De La Cruz vai viajar. E vai treinar lá já. Não acredito que comece jogando. Foi o que eu falei aqui outro dia. Eu não acredito que nem De La Cruz, nem Plata comecem jogando. Porque eles ficaram um tempão se tratando. Ainda que eles agora cheguem nos Estados Unidos clinicamente curados, eles estão em péssima forma física. Então, eu acho, por exemplo, primeiro jogo, não acredito que nenhum dos 2 entre. Nem o Plata, nem o De La Cruz. Segundo jogo, que é o contra o Chelsea, talvez entrem no segundo tempo, coisa e tal. Eles vão tentar recuperar a forma durante o Mundial. JRB Games, que graças a Deus terminou essa data FIFA, que vem agora a Copa do Mundo dos Clubes para cima deles, Mengo. Deixa eu fazer uma pesquisinha aqui, né? Que a gente, é sempre bom a gente fazer uma pesquisa e eu, dessa vez, acabei não tendo tempo de fazer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aguenta aí. Só um minutinho. Vou criar uma pesquisa aqui. Sobre a seleção, tá? Porque Gerson, acho que a gente já fez todas as pesquisas possíveis e imagináveis. Está aí a pesquisa. O que você achou do jogo da seleção? Primeiro, bom. Segundo, deu para o gasto. Terceiro, ruim. Quarto, duro de assistir. Podem votar aí à vontade. Eu sempre gosto de ter uma pesquisinha para a gente se divertir aqui. Coitado do Richarlison, totalmente perdido em campo. Está completamente fora de forma, o Richarlison. Totalmente fora de forma. Eu espero que o Ancelotti desista dele.
Seleção que se exploda, isso aqui é Flamengo. Ainda bem que ninguém se machucou. Bom, ô Paulo, isso aí era a grande torcida de todo mundo, né? Era todo mundo, tanto que preocupado com o jogo do Uruguai, preocupado com o jogo... Bom, Equador, o Plata não jogou. Mas todos os jogadores... Onde tinha jogador do Flamengo, a maior preocupação era saber se eles terminaram inteiros, né? E, aparentemente, todos terminaram inteiros. O Adriano Leal, por exemplo, disse assim, a seleção hoje jogou com mais vontade. Achei que melhorou. Eu achei que o primeiro tempo foi... Vou dizer que foi bom, mas foi direitinho, vai, o primeiro tempo. Ainda mais porque saiu aquele gol do Vini Júnior no finalzinho, né? No apagar das luzes do primeiro tempo. Se tivesse virado 0-0, era feio, né? Mas o segundo eu já achei bem pior. Bem pior. Como diz aqui, por exemplo, o Antônio Carlos, o segundo tempo foi feio. Também achei feio. Diz aqui o VPX. Boa noite, Renato. Eu tenho 46 anos de idade e nunca vi uma seleção brasileira tão ruim assim. Dá sono, muitos jogadores ruins. Eu acho que tem umas coisas assim... Para mim, o grande mistério é os jogadores que jogam muito bem nos seus clubes não conseguirem repetir as atuações na seleção. Você vê, o Rafinha arrebentou no Barcelona nessa temporada. Para mim, não jogou bem hoje. Tentou, mas não acontecia. Sabe? O próprio Vini Júnior fez o gol da vitória, legal, mas foi só também. O Vini não conseguiu fazer mais nada de importante no jogo. No Real Madrid, ele faz gol, dá assistência, desmoraliza o marcador de tanto drible. É impressionante. Na verdade, nós não temos nenhum jogador atuando dentro do nível que eles costumam atuar nos clubes. Nenhum. É impressionante. Boa noite. Essa aqui eu já botei. O Cleiton me pergunta qual a análise sobre esse jogo da seleção. Eu ainda achei fraco também. Achei abaixo do que potencialmente esses jogadores poderiam render. Futebolzinho mequetrefe, principalmente no segundo tempo. Esse fair play vai beneficiar e prejudicar quais times no Brasil? O Paulo Rinaldo vai beneficiar quem paga, quem tem dinheiro para contratar e não dá calote. Hoje o Rodrigo Matos, numa live que ele faz com o Juca e com o Trajano, me contou uma história que para mim é inacreditável. Ele disse que o Botafogo foi notificado pelo time onde jogava o Almada, na MLS, porque não pagou um tostão da contratação do Léo Almada. Não pagou um tostão. E já botou o Léo Almada no Lyon. E o Botafogo está arriscado a tomar um transfer ban agora. Tem 45 dias para depositar o dinheiro, porque não pagou, se não me engano, foram 21 milhões de dólares. Não pagou nada. Esse John Textor, cara, cada vez me parece mais o cartola da pirâmide no futebol. Sabe? O cartola da pirâmide. Aquele cara que faz uma coisa aqui, pega um crédito, bota lá. Dinheiro mesmo. O Lyon está ameaçado de rebaixamento. O Crystal Palace está louco para vender e não consegue. E o Botafogo agora, que não pagou um tostão do Almada, contratou 3 jogadores agora para o Mundial. 3. Contratou de baseada. Talvez tenha até contratado de baseada porque já sabia que podia tomar o transfer ban por causa do Almada. Então, se ele não tivesse contratado de baseada para o Mundial, quando chegasse a janela normal do meio do ano, ele já poderia estar com os transfer ban. E aí não poderia contratar mais. Agora, é uma esculhambação. Se você tem um fair play financeiro, o que é o fair play financeiro? Não sei qual vai ser o fair play financeiro que a CBF vai botar, mas o que é realmente o fair play financeiro? Você não pode gastar mais do que você fatura. Então, se o faturamento do seu clube é 1 bilhão e não sei lá o quê, você pode gastar bem. Mas se o faturamento do seu clube é 400 milhões, como vários desses clubes aí, Botafogo,
Vasco, Fluminense, vários clubes grandes, mas que já não são tão grandes, não podem contratar acima daquilo. E os caras contratam. E o que é pior, não pagam. O Botafogo, desde que o Textor assumiu, está operando no vermelho. No vermelho. O Botafogo não tem superávit desde que o Textor assumiu. E, no entanto, contrata sem parar. E faz essas jogadas todas. Pega daqui, bota para lá, diz que ali foi empréstimo, aqui diz que o jogador é de tal clube, mas o dinheiro é do outro. A esculhambação total. Então, o fair play financeiro é basicamente isso. Agora, eu acho que tinha que ter uma coisa no fair play financeiro que, para mim, seria o mais importante. Que é o seguinte: jogador que o clube está devendo não pode jogar. Vê o caso do Thiago Maia. Deveria estar impedido de jogar. Porque o Internacional não pagou nenhuma parcela do Thiago Maia até hoje. Nenhuma. E o cara está jogando e vai jogar contra o Flamengo de novo agora, na Libertadores. Imagina se o Flamengo perde, é eliminado, já bati na madeira, pelo Internacional com um gol do Thiago Maia. Olha o absurdo completo. Então, o fair play financeiro, para mim, ele tinha que ter duas vertentes importantíssimas. Uma, você não pode gastar mais do que você fatura. Simples assim. Dois, se você não está com o pagamento do jogador em dia, você não pode escalar. Isso, para mim, seria básico. Mas vamos ver o que a CBF vai, como é que se diz, de resolver disso aí, né? Porque tem, vamos assim dizer, 80% dos clubes que não querem isso, porque gastam muito mais do que faturam, do que não pagam os jogadores que contrataram, e por aí vai. Dione, quem descobriu o Richarlison que cobram novamente? Horroroso, bagre. Também, eu não entendo. Não, a única coisa que me fez aceitar a convocação do Richarlison é porque o Ancelotti trabalhou com ele lá atrás. Deve estar com a ideia daquele jogador. Eu espero que na próxima convocação já não venha. Campo Silvestre, a RMP, o Brasil tem me dado raiva, mas geralmente quando vamos mal nas eliminatórias, vencemos a Copa. Mas a principal Copa vai começar segunda-feira que vem para nós. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Você tem razão. Geralmente, quando a seleção sai muito elogiada aqui, ela quebra os cornos lá fora. O Josué diz que gostou da seleção porque teve pelo menos atitude e mobilidade. No primeiro tempo, né, Josué? No primeiro tempo. Patrícia Oliveira, pombo horroroso, meu Deus. Pombo sem asa. Cachorro duvidoso. Pombo não voa mais, hein? O Flávio Doutor diz que a seleção está bem. A Carla Boletim também diz que acha que o Brasil jogou bem, que o Richarlison entrou só no final. Eu achei meio... Primeiro tempo, melhorzinho. Segundo tempo, achei muito ruim. Diego Leal, MP, o atleta Marcão já aceitou o Zenit? Não quero nunca mais esse cara no Flamengo. Saudações. Pois é, rapaz, o problema é isso que eu estou falando. O problema é que se o Zenit não depositar os 25 milhões de euros à vista, o Flamengo não vai vender e esse imbróglio vai continuar. Gerson na seleção chuta, no Flamengo quer jogar para os lados, vai vendo. Chutou também bloqueado, né? Demorou a chutar. Gustavo Chante, esse Richarlison é muito fraquinho mesmo. Jesus amado, parece que o Gabigol nos anos finais do Flamengo. Aqui me ajudaram. O lateral que não jogou foi o Carlos, que não ficou no banco, foi o Carlos Augusto. Obrigado. Rossi precisa se naturalizar urgente. Também não chego a isso, não, gente. Não chego a isso, não. João Antunes, comparado com as grandes seleções europeias, essa seleção é de sofrer assistindo. Paulo Rinaldo, Wesley deve estar uma baranga nos treinos, sem acertar um cruzamento. Tá na cara que o Ancelotti não gostou do que viu. Tá na cara. Tirou do banco no primeiro jogo e hoje, com ele no banco, quando tira o Wanderson, bota o Danilo. Tá na cara que não gostou.
Ricardo Abreu, RMP, está saindo na imprensa que o Zenit não procurou o Flamengo coisa nenhuma. E essas notícias que estão saindo são todas do atleta Marcão. Promete, procede. Olha, é mais ou menos isso sim. É mais ou menos isso sim. Quem está plantando essas notícias sem parar é o pai do Gerson. É o pai do Gerson. Silvan Souza colocou os jogadores de confiança. Testar depois. Ednilson, time feio. O João de Lima acha que o Brasil jogou bem, mas tem que chutar mais a gol. Gustavo Chante, tá louco, por 25 milhões de euros eu já levava o Wesley no aeroporto. Também acho. Se o City está realmente querendo pagar os 35, o Flamengo não tem que esticar a corda, gente. Grave erro, vende logo. Após o Mundial, o City não vai querer mais. Gustavo Chante, os caras não sabem negociar, não é possível. Rômulo Ribeiro, agora tem que acionar a Interpol para encontrar o Arrasca na noite de Montevidéu, porque semana que vem tem Cariocão do Mundo. Ai, ai, ai. Natacílio, Danilo entrou por causa das bolas altas. Na minha cabeça não faz muito sentido. O Fernando César diz que o Manchester City acabou de contratar o lateral do Wolverhampton, que acha difícil essa proposta ser verdadeira. Ele tinha um outro lateral que ele estava pensando também, não sei se era esse do Wolverhampton, mas se ele contratou, também acho que aí o Wesley é só história. Patrícia Oliveira, despacha logo o Wesley, meu Deus. Luiz Sérgio Tosta diz uma coisa que eu concordo muito. Cheguei a ter uma discussão, no bom sentido, com o PVC sobre isso, numa das últimas lives do UOL que eu fiz. A safra atual dos jogadores do Brasil é fraca, eu também acho. O PVC acha que não. Se o Wesley não tivesse caído tanto, ele poderia estar jogando. Esse Wanderson é horrível. A seleção terminou o jogo com 4 zagueiros. Foi isso mesmo. Foi exatamente isso mesmo. Juliano César Mesadre, boa noite. Nesse Mundial de Clubes, qual elenco possui as maiores pistolas? Eu aposto no Mengão. Pistolas? Maiores armas, você quer dizer? Você aposta no Flamengo, talvez entre os times brasileiros, né? Que não dá para comparar os elencos do Flamengo e as armas do Flamengo com as armas do City, do Bahia, do Real Madrid, do próprio Chelsea. Gustavo Alencar, Renato, por que diabos o Flamengo ou o Gerson não se manifestam logo sobre o que está acontecendo e acabam com esse tricocó todo? Também acho que está na hora do Flamengo vir a público e dizer o seguinte, olha aqui, ó, não recebemos nenhuma proposta até hoje e se recebermos é só 25 milhões de euros à vista. Está na hora do Flamengo dizer isso. Boa noite, diz aqui o Rafa. Se essa seleção pegar o Flamengo num dia bom, perde uns 4 ou 5 de gols de diferença. Vini Júnior ia sofrer com o Léo Ortiz. Também não, hein? Também está exagerando. Renan Cavalcante, pensar que Cherk saiu por 42 milhões de euros e Mastantuono por 45 milhões e pedem o mesmo por um lateral que não sabe nem cruzar. É amadorismo puro, 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 puro. Espera aí, gente, deixa eu ver uma coisinha aqui. Só um minuto, é tanta coisa para a gente ver ao mesmo tempo que... Espera aí. Queria ver uma coisinha aqui, só um minuto. Vamos lá. Como é que está? Vou dar uma olhadinha como é que estamos na pesquisa aqui. O que você achou do jogo da seleção? Bom, 29%. Deu para o gasto, 48%. Ruim, 10%. Duro de assistir, 13%. Eu estou mais ou menos na linha do deu para o gasto. Deu para o gasto principalmente por causa do primeiro tempo.
O doutor Flávio diz que a seleção com esse futebol não precisou muito se esforçar. Está bem defensivamente e quando vai à frente, Vinícius e Rafinha dão medo na equipe adversária. Segundo tempo, andou tomando uns sufoquinhos ali a seleção, hein? Diego é legal. Gerson não deveria ir nem para a Copa do Mundo dos Clubes. Eu acho complicado mesmo, com essa confusão toda, eu acho complicado. Francivaldo, Neymar na cadeira de rodas ainda é o melhor jogador da seleção brasileira. Francivaldo, de novo, diz que Neymar sempre carregou os bagres da seleção brasileira na costa sozinho. Olha, não carregou em nenhuma Copa, né? A verdade é essa. Não conseguiu carregar em nenhuma Copa. O Paulo Henrique diz com razão, Gerson se queimou com a torcida. Gerson, se ficar, taca pipoca nele. Lucélio Fernandes, o melhor seria sair mesmo. A relação com o Gerson me parece já estar azedada devido a tudo isso. Tem que sair. Antônio Carlos, o Flamengo deve processar Marcão. Não tem como processar, o cara é agente do jogador. Marcos Barrinha, essa do Zenit sempre foi mentira do Marcão. A mentira mais disseminada da história do mercado esportivo mundial. O Zaraba Oliver diz assim, o Inter de Milão comprou o Luiz Henrique, que estava na Rússia. O dinheiro deve ter chegado lá, porque o jogador foi apresentado. É sim, mas aí o dinheiro é da Itália para a Rússia, né? Até onde eu sei, o problema é o dinheiro sair da Rússia. Mas foi uma boa contratação. E é uma boa notícia para a seleção brasileira. Porque voltando a jogar na Europa, na parte mais visível da Europa, né? O Luiz Henrique tem chance de ser convocado de novo. Thiago Pedrão diz assim, aposto que vai minguar essa transferência do Gerson. Júlio César Araújo, menos RP, menos. A Rússia com bloqueio estourou. Cara, não estou dizendo que a Rússia não é uma potência. Claro que a economia russa é brutal, mas a Rússia virou pária. Ninguém quer fazer transferência com a Rússia. João Marcelo Regruf, se os laterais do Brasil fossem Leandro ou Cafu e Júnior ou Roberto Carlos, o Brasil seria um dos favoritos. Ah, sim, com laterais desses, né? Marcos Barrinha, os 10 maiores sites esportivos da Rússia não tiveram informação alguma direto do Zenit em 6 meses. A fonte desde fevereiro é o Globo por lá. A Patrícia Oliveira diz que o Zenit já levou o Transfer Bank, é um time caloteiro. Isso tudo tem que ter cuidado. Isso tudo tem que ter cuidado. O Samuel Isaías acha que hoje foi muito melhor o jogo do Brasil. O Antônio Carlos Amit, se bobear, Marcão criou situação com falso ponta do Zenit para forçar o Flamengo a baixar o preço da multa para outro time. Mas eu não vejo nenhum outro, eu não vejo nenhum grande europeu disposto a pagar 25 milhões de euros para o Gerson, aos 28 anos de idade, já com 2 passagens, sem grande brilho pelo futebol europeu. Jobson Luiz, concordo muito com você, Jobson. Pergunta que não quer calar. Por que o Arrasca não chuta dessa distância e com essa força pelo Flamengo? Willemar, questão não é o Gerson querer ir para a Rússia. Questão é a trairagem do pai do Gerson com o Flamengo. Concordo. Elcio Nunes, ainda pedem para torcer para ver esse futebolzinho. Léo, quando o Neymar vai voltar a jogar? Ah, isso aí é um mistério, né? A última notícia é que ele estava com Covid. Agora eu vi ontem, eu acho, uma notícia que ele já testou negativo para Covid. O Clériston me pergunta por quê. Eu não sei, cara. Ele nunca teve nem sequer grandes chances na base do Flamengo.
Ele saiu muito cedo. Carla Lemos, que seleção cheia de bagres. Ancelotti tem que cortar esse pombo. Matheus Cunha não dá mais. Achei que o Matheus Cunha jogou bem hoje. Alexandro e chega de Marquinhos. Geraldo Matos, tinha que ter colocado o Léo Ortiz para melhorar a saída de bola. A Holanda meteu hoje 8, é verdade. E o Memphis Depay, que foi considerado o grande jogador da partida, fez 2. Varela jogou, Varela entrou no segundo tempo, no finalzinho do jogo do Uruguai. José Monteiro, boa noite, sou de Imperatriz Maranhão, manda um abraço aqui. Manda o Gerson embora, já deu para o Gerson. Abração aí para Imperatriz Maranhão, José Monteiro. Carla Lemos, Alexandre Costa, a seleção brasileira tem que desfazer desses jogadores da era Tite. Eu concordo. Estevão, Caio Jorge, boas promessas. Juliano César Messidade, o Wesley só cruza no Augusto Severo. Eu acho é bagre. Marcos Darwich, o Gerson virou sem querer escudo para o Felipe? Não sei por que ele seria escudo para o Felipe nesse momento. Gustavo Alencar, Renato, uma curiosidade. Já reparou que depois que o Neymar virou Neymar Júnior por imposição do pai? Sim, foi isso mesmo. Ele minguou? Também acho. E acho inacreditável, né? Que mesquinharia, que coisa pequena. Não, ele é Neymar Júnior, porque o Neymar sou eu. Ah, merda. Ridículo, cara. Se o garoto tivesse vindo desde da base como Neymar Júnior, não falo nada. Mas, pô, o Neymar se consagrou como Neymar só. Aí depois que ele fez tudo que tinha que fazer, inclusive no Barcelona como Neymar, aí não, agora é Neymar Júnior. Luan Chiobi, tem que descartar esse Gerson, não tem nem que levar para o Mundial, e tem que pegar o dinheiro todo e não em parcelas. Se o Flamengo vender parcelado, vai ser uma grande burrada. Fechados são muito ruins. Luan, eu vou repetir uma coisa que eu falei no início da live, mas que é sempre bom falar, porque a audiência muitas vezes é rotativa. Tinha gente que não estava no início da live. É o seguinte, o Flamengo está prestes a se meter numa camisa de 7 varas. Porque se o Zenit disser não vou pagar à vista, e aí o Flamengo disser, como tem que dizer, não vou vender, vai virar um inferno a situação do Gerson no Flamengo. O Marcão vai ficar enchendo o saco até alguém lá no Flamengo dizer assim, vende por qualquer coisa, mas não quero mais esse cara aqui dentro. Vai ficar uma situação ruim para o Gerson se o Zenit não pagar os 25 milhões de euros. Que eu acho que não vai pagar, à vista. Acho que não vai pagar. Luan Chinova, esse boto é uma piada. Só está monitorando jogador ruim. Tem tanto jogador bom no mercado. E ele vem com esses nomes desconhecidos. Luciano diz assim, quando o Endrick entrar, esse time vai melhorar muito. Canal do Thiago Paiva. Está sabendo que o Gerson terá que pagar 40 milhões de reais caso seja vendido ao Zenit? Sim. Por causa dos direitos de imagem que foram adiantados. Lua Chinov diz assim, o Boto até agora é uma piada, mas pedir o mordedor de virilha de volta é sacanagem da torcida, também acho. Porra, Lua, já respondi. Já botei aqui umas 3 ou 4 coisas suas. Você está de sacanagem comigo, né? Ou você será que é o Caetaninho disfarçado? Se você falar mais alguma coisa que me leve a achar que você é o Caetaninho, eu vou te bloquear já já.
PSG ou Atlético de Madrid se o Palmeiras passar as oitavas de final. Aí é dureza, né? Aí é dureza. Renata Mencari. O jogo se resumiu a ponta burro fazendo lançamento fantasma. Não teve uma grande jogada tabelada pelo centro. Preocupante a mentalidade desses técnicos. O professor Ranildo diz que o Flamengo não é melhor que o Esperance. Eu confesso que eu nunca vi jogar o Esperance, mas o Inter Miami é forte também. O Inter Miami não está no grupo do Flamengo. O Inter Miami não está no grupo do Flamengo. Quem está no grupo do Flamengo é o Los Angeles, qualquer coisa, que tem o Igor Jesus como um dos jogadores importantes do meio-campo. Ernesto Bisneto pede com razão like. Galera, senta o dedo no like. Deixa eu ver como é que está o andamento dos likes aqui. Nós estamos com uma audiência bem legal para um programa a essa hora, em que a seleção é o pós-jogo. Estamos com 994 likes. A gente sabe que a média aqui é pelo menos 1.500 likes quando termina o programa, né? Depois vai a 2.000, às vezes até 3.000. Mas já passamos de 1.000. Boa. Vamos ajudar aí, né? Vamos ajudar aí, galera. João Pedro Machado. Pedrinho presidindo a delegação do Brasileiro não soa como provocação ao Fla, devolvendo Landim lá atrás? Ou Samir quer fazer média com os times cariocas para ganhar força política junto à Federação do Rio? Isso aí é sempre média, cara. Isso aí é sempre média. João Pedro Machado. Não vejo Pedrinho com força e competência para ser esse cara logo na estreia do Ancelotti. Gente, esse cara não tem a menor influência. Chefe da delegação é pior que rainha da Inglaterra. Não faz rigorosamente nada. Porra nenhuma. Ivan Silva tem 69 anos e diz: é a pior seleção que eu já vi. E o Felipe Silva diz: boa noite, Renato. Sempre que posso, ouço suas lives. Obrigado, Felipe. Obrigado. Já está inscrito no canal? Se inscreve aí, vai. O Léo pergunta: quando o Gerson vai voltar a jogar aquele futebol? É bom jogar, né? É bom jogar nesse Mundial, pelo menos. O Marcos Barrinha acha que o Flamengo jogou melhor do que ele esperava nos 2 jogos do Ancelotti. Otaviano Félix diz: torcedor está tão carente que um jogo ruim com um gol cagado, eles acharam que foi um bom jogo. Nossa, o gol não tem nada de cagado, Otaviano, pelo amor de Deus. O gol é uma boa arrancada do Matheus Cunha até a linha de fundo, e um cruzamento, e o Vini entra e bota para o fundo da rede. Aí não tem nada de cagado. Maurício Soares Azevedo. Bruno Guimarães, o lateral direito, é muito ruim. O Wanderson achei que teve uma atuação fraca. O Bruno Guimarães, eu gostei de alguns momentos do Bruno Guimarães hoje. Ele ia fazendo um golaço no final. Juan Machado. Achou que o Brasil jogou mal hoje? Achei um bom jogo. Eu achei honesto no primeiro tempo e ruim no segundo. Bruno Firme, você já participou do Mesa Redonda? O que você achava desse programa? Qual é o Mesa Redonda, hein? Exatamente. Agora você já teve tantas mesas redondas no futebol brasileiro que o Mesa Redonda, eu confesso que eu não me lembrava. Onde é que era? Era na Cultura? Onde é que é? Ou onde é que é, né? Pode ser que não exista. Léo, jogo ruim, jogadores mal e não, isso eu não achei que eles estivessem comprometidos não estivessem comprometidos para dar um bom espetáculo. Bruce, a impressão que na seleção os jogadores se preservam. Não acho isso não. Lucas de Paulo, não temos protagonistas como no passado, apenas jogadores. Aí eu concordo muito. Aí é a tal história da geração fraca.
Nós não temos mais aqueles jogadores que desequilibravam. Nós temos bons jogadores, ponto. Então, o Ancelotti terá que fazer um trabalho de jogo de equipe, de esquema tático, excepcional, para que uma seleção que tem apenas bons jogadores se equipare com as que tem jogadores como Dembélé, Mbappé e outros mais, né? E a Espanha, com porção de gente, até Portugal. Tem jogadores mais decisivos do que o Brasil. O Walter diz que essa seleção não vai muito longe. O VPX, na verdade, os jogadores de hoje só pensam em dinheiro, não estão nem aí para o futebol. Não acho que seja esse problema, não. Sinceramente, não acho que seja esse problema. Marta Valente, Arrascaeta é craque. Fez um gol de cracaço hoje. Rafael Muniz diz uma coisa que eu concordo muito. Esse John Textor é o maior no 7-1. Fabiano Lima. Boa noite. Isso não vem de agora. Jogadores com nível altíssimo em seus clubes não conseguem desempenhar o mesmo na seleção. Danilo de Almeida diz que o Botafogo também não pagou ainda nem a contratação do goleiro John, que veio do Santos. Fernando Silva Leite, assim, até agora não vi nada diferente dos outros técnicos. Futebol pífio. Gente, não dá para ser ainda ter também, né? Na boa, não dá. Não dá. 2 jogos. Quantos treinos de verdade ele deu? Uma lista de convocação feita pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan. Paulo Bolívar fala em relação ao que eu falei, que eu acho que o jogador que está num clube e o clube não pagou por ele, deveria ser impedido de jogar. Aí ele diz assim, mas aí, Renato, a punição deixa de ser para o clube e passa a ser para o jogador, porque sem jogar ele perde ritmo e vitrine. A punição ao clube deve ser firme, mas não impedindo o direito de jogar. Eu discordo de você. Eu acho que tem que impedir sim. Tem que impedir sim. Nildo Max, essa notícia do Wesley é papo furado. Se o City chegar com 25 milhões de euros, o Flávio vende e ainda vai deixar lá na Inglaterra. Ai. Minha gente, 1h da manhã vai dar agora. Então, vamos caminhar para a reta final, vamos fazer o splash and goal da Absoluta. Somos a Absoluta Propaganda. 26 anos atuando em todo o Brasil e exterior. Especializados na criação de sites, logotipos, posicionamento Google, Google Ads e campanhas em redes sociais. Vamos surpreender você! Os meios de contato estão na descrição do vídeo. absolutapropagandabrasil.com.br. Vamos lá, então, as últimas notícias. Gabriel Souza, essa história do Gerson parece a do Hamilton na Fórmula 1. O pai dele era empresário dele, estragou o início da carreira dele, demitiu o pai e ganhou 6 títulos. Verdade, tem toda a razão, aconteceu isso mesmo. Mas eu acho que o pai ainda pegou alguns títulos pela Mercedes. Só acho.
Célio Cavalcante. Boa noite, Renata. A maior surpresa no Brasil é o zagueiro Alexandre. Esse que eles chamam de Alexi... Qual é o nome? Não me lembro agora o sobrenome que estão falando. Mas é simplesmente um cara que a própria base do Flamengo não viu. O Marcelo Evangelista diz que só viu o jogo por causa do Ancelotti. Eu também. O Davi Conde me pergunta se é verdade que o Flamengo prospecta. Não é prospecta, né? A frase o verbo está projeta fazer mais de 1,5 bilhão de arrecadação essa temporada. É verdade. Verdade, sim. Luiz Henrique foi para a Itália, não sabia, louco. Eu também não sabia, não. Alguém aqui contou. Que eu achei do zagueiro Alex, muito bom, até agora muito bem. O Danilo Almeida diz que essa notícia é fake, que o outro que estava na França, que já passou pelo Botafogo também. Então, o Luiz Henrique do Zenit continua lá. Juan Machado também. Esse é outro Luiz Henrique. É o do Olympique de Marseille. Obrigado. Não deveria ter um transfer ban com os times da Rússia? Pô, os times da Rússia já estão num transfer ban, já estão isolados de tudo, né? Luiz Henrique também tinha chance de ser. Gente, vocês estão todos metendo pau no Matheus Cunha. Eu hoje achei que ele jogou bem. Danilo Brito. O Arrasca tem feito jogadas nessa distância, sim. Está se aprimorando esse ano. No Flamengo, eu não vejo ele chutar de tanta distância há muito tempo. Thiago esclarece tudo, né? Luiz Henrique continua na Rússia. A Inter contratou Luiz Henrique, que estava no Olympique de Marseille. Obrigado. Então, o amigo que me informou aqui no início da live trocou as bolas. O Otaviano Félix diz que zagueiro ruim, esse que estão falando, que isso, não é ruim, não. E o Brito diz, para mim, o Gerson tem que jogar no Mundial, tem que ir com força máxima, vamos enfrentar durezas. Gregor Alexandre, Ancelotti viu os cruzamentos ridículos do Wesley e se arrependeu. E por que você chama o fanfarrão do pai do Gerson de suprassumo do mundo dos negócios? Eu? Eu nunca chamei o Marcão de nada de suprassumo. Tá louco? Danilo Ribeiro, RMP, como surgiu o ditado da camisa de 7 varas? Minha mãe fala isso, aí eu pergunto, ela não sabe responder. Ela está assistindo aqui. Olha, acabou de sair do CT. Pô, saúde para tua mãe antes de mais nada. Vamos fazer o seguinte, como é que tem que fazer isso? Dar um Google. Vamos descobrir, eu também não sei, não. Camisa de 7 varas. Vamos ver. A expressão, na verdade, é... Olha aqui, camisa de 7 varas. Situações em que a pessoa se mete em travessuras, situações difíceis, mas que a gente consegue escapar e sair ilesa. Mas não diz de onde é que vem. Eu quero saber origem do termo. A origem do termo remonta ao uso de pano de varas, um tecido grosseiro usado para fazer vestes para condenados em tempos passados. Olha só que coisa interessante. Era aquelas roupas grossas e meio rústicas,
de condenados da prisão nos tempos passados. É isso aí. Beijão para tua mãe aí, Danilo. Minha gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu tinha umas coisinhas aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu separei no meu Twitter. Olha só, o Arrasca, o mapa de calor do Arrasca no jogo de hoje contra a Venezuela. Olha só. Olha lá, 4 cruzamentos certos, primeiro do jogo. 92 de acerto no passe, 2 faltas sofridas, 2 desarmes. Nota top score 7,8. Olha o mapa de calor dele. Olha por onde jogou o Arrascaeta hoje na seleção uruguaia contra a Venezuela. Praticamente em todas as posições do meio-campo e do ataque, e ainda recuou aqui para ajudar. Partidaço do nosso Arrascaeta. Outra nota interessante aqui do Vene Casagrande. Alexandre vai para o 8º jogo em um período de 30 dias. Do dia 10 de maio até hoje, 10 de junho, o lateral do Flamengo jogou contra Bahia, LDU, Botafogo, Palmeiras, Deportivo Táchira, Fortaleza, Equador e hoje pega o Paraguai. Em todos esses jogos ele foi titular e só foi substituído nos minutos finais contra o Fortaleza. Para um jogador da idade do Alexandre é meio perigoso, né? Meio perigoso. Aqui, notícia: Plata treinou normalmente, deve estar pronto quando chegar lá nos Estados Unidos. Essa história do Wesley eu já contei aqui. Essa aqui é muito boa. A Conmebol Libertadores e a FIFA fizeram uma arte de quais são os times sul-americanos campeões do mundo. Aí eu fui aqui procurar o Palmeiras, né? Afinal de contas, não tem a história que o Palmeiras tem campeão, tem título mundial? Tem porca nenhuma, pô. Olha lá. Tem o Flamengo aqui em 81, o Santos 2 vezes, 62, 63, o São Paulo 3 vezes, 92, 93, 2005, e o Inter 2006 e o Corinthians 2012. Então, meu amigo, aquela história do Palmeiras não tem mundial continua a valer e muito. Lista do Flamengo, lista definitiva, sai somente amanhã. Amanhã o Flamengo vai divulgar a lista de todo mundo que vai para os Estados Unidos. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que estava aqui comigo até agora. Live MP também é cultura. Descobrimos, relembramos aqui a camisa de 7 varas. E vamos agora nos despedir para, provavelmente amanhã, fazemos uma outra live. Provavelmente, eu digo, se você está inscrito no canal, você vai saber direitinho quando eu vou fazer live ou não e a que horas. Fechados? É isso aí, gente. Abraço. Tchau. Até amanhã. Deixa o like. Se inscreve no canal, vai.